Mais de 8 milhões de candidatos enfrentaram o primeiro dia da maratona do Enem. Foram 4 horas e meia de prova. Como já é tradição, muitos alunos chegaram atrasados e perderam o exame. Em São Paulo, foram mais de 1 milhão de inscritos. A ansiedade era tanta que os mais prevenidos chegaram cedo aos locais de prova. Peguei carona e depois eu consegui pegar o metrô para vir. Também o medo, de fechar os portões, não chegar a tempo. Antes da abertura dos portões, no meio dessa fila toda, estava difícil controlar o nervosismo. É meu futuro, Então, tem que tirar uma nota boa, fazer uma faculdade boa, Ainda mais medicina, que é curso concorrido, é complicado. Perto da 1 da tarde, correria. Teve quem não conseguiu chegar a tempo. Eu fui lá, fiquei 10 minutos lá achando que era lá. Aí chegou aqui, 1 segundo. Meu primeiro ônibus quebrou. Quando eu demorou para passar outro, quando eu peguei muito trânsito aqui. Vim correndo de lá de baixo até aqui, mas não deu tempo. Do lado de fora também ficaram os pais, esperando os filhos que estavam em prova. Esperar, Esperar os filhos estar lá dentro presos. Aí não tem jeito. Não tem, é no chão. Onde tiver um lugar a gente senta. Alguns cansaram de esperar e encontraram um jeito para passar o tempo. Tá aproveitando, esperando a minha filha. Tá rendendo, já tá ficando bonito meu crochê, viu? Aqui na zona oeste da cidade de São Paulo, encontramos várias bolivianas esperando os filhos que nasceram aqui no Brasil e estão prestando o Enem. A gente tá com o coração na boca. Você não veio prestar o Enem, claro, tá aqui do lado de fora. Exatamente. Eu só vim aqui ver o pessoal que entrou, dar uma curtida, tocar uma flauta e recepcionar as pessoas que fizeram essa prova muito difícil. Dá uma forcinha, Exato. E 2 horas depois do início do exame, alguns começaram a deixar os locais de prova. Nesse primeiro dia, eles responderam 90 questões, 45 de ciências humanas e 45 de natureza. O que você achou da prova? Eu achei bem difícil. Eu achei um pouco complicado, tinha algumas palavras complicadas para poder confundir a gente também. Tava tranquila, tinha algumas questões bem difíceis, mas não sei. Depois do primeiro dia de Enem, os candidatos já pensam no exame de amanhã, em que vão ter 5 horas e meia para responder às questões e fazer a redação. No Rio de Janeiro, os alunos driblaram a chuva forte desse sábado para chegar e sair dos locais de prova. Depois de tanto tempo de espera, nem a chuva desanimou os candidatos do Rio. Do lado de fora, o clima era de tensão. A entrada foi liberada à 1 da tarde e teve quem deixou para chegar na última hora. E, de novo, alguns se atrasaram. Eu saí, era 11 horas, só que acabou que eu passei no mercado e me atrasei. Tava muita fila e acabei me atrasando. Na saída dessa universidade, na zona norte do Rio, os candidatos tiveram um desafio a mais: passar pela rua que ficou completamente alagada. Tem que encarar também essa chuva agora e esse alagamento aqui também, Tem que tentar passar. Depois de 4 horas e meia de prova, vem aquela pergunta. E aí, como é que foi a prova? O que você achou? Foi tranquilo. Não foi complicado, não. Tava me preparando já. As provas acabaram, mas só por hoje. O desafio continua para essa turma amanhã, com questões de disciplinas como português, matemática, língua estrangeira e também a redação. Espero que seja um tema mais tranquilo para fazer e vamos ver, no que dá. Eu acho que amanhã vai ser pesado. Mais de 270 mil candidatos vão ter que fazer o Enem em dezembro por causa das ocupações em escolas. Só hoje o Ministério da Educação incluiu mais 41 lugares de prova na lista. Com isso, muitos alunos foram fazer a prova e tiveram que voltar para casa. O estado de Minas Gerais foi o mais afetado pelos adiamentos. Minas Gerais é o estado com o maior número de inscritos que tiveram o Enem adiado até agora. Mais de 68 mil pessoas vão ter que fazer a prova em 3 e 4 de dezembro, sendo que de ontem para hoje, 8 mil entraram nessa contagem por conta da atualização do MEC na lista de escolas ocupadas. Agora são 97 pontos no estado sem condições de receber as provas. Esse colégio, que fica no centro de Belo Horizonte, entrou para a lista do MEC só às 11 da manhã deste sábado, portanto 2 horas antes de começar a prova. Muita gente veio até aqui e descobriu na hora que não teria prova. O mesmo aconteceu numa escola que fica na cidade de Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. A gente flagrou a reação das pessoas que só descobriram que a escola estava ocupada ao ler as mensagens no portão.
Só mandaram mensagem agora de tarde para mim também, quando eu já tinha chegado aqui. Então não adianta nada, né? Já vim já para fazer a prova, né? Vamos ver, né, que vai dar dia 3, dia 4. Esperar, né? O estado do Paraná é o que tem o segundo maior número de estudantes atingidos pelas ocupações dos locais de prova. Aqui em Curitiba, mais de 96 mil estudantes se inscreveram para o Enem. Em todo o Paraná, foram quase 420 mil inscritos. Dos 682 locais de prova, 77 foram alvo de ocupações por estudantes que são contrários à medida provisória que institui mudanças no ensino médio. O estado é o que tem o maior número de estudantes atingidos com o adiamento da prova, atrás apenas de Minas Gerais. Com isso, os 43 mil candidatos devem realizar o exame apenas nos dias 3 e 4 de dezembro. Mais cedo eu conversei com alguns estudantes que conseguiram realizar a prova hoje. Estava muito fácil, eu achei fácil. Foi tranquilo. Eu me preparei, fiz cursinho preparatório esse ano, então eu achei tranquilo. E o INEP, que organiza o Enem, só vai fazer um balanço amanhã, depois do segundo dia de prova. Hoje, o Instituto reconheceu um erro em 2 escolas que foram incluídas por engano na lista de locais ocupados. Esta escola do Distrito Federal estava indevidamente na lista oficial dos locais ocupados. Muitos candidatos receberam a mensagem avisando sobre o adiamento da prova no fim da manhã e ficaram confusos. Fiquei naquela dúvida, porque como eu recebi essa mensagem 11h20, eu falei assim, não, tem alguma coisa de errado. Aí eu vim para cá para saber se realmente ia ter a prova ou não e acabei fazendo a prova, tive a prova, né? O INEP, que é o instituto ligado ao Ministério da Educação responsável pelo Enem, reconheceu o erro nessa escola do Distrito Federal e em outro local, em Santarém, no Pará. O governo diz que os estudantes que assinaram a lista de presença devem fazer a prova neste domingo. Só quem não compareceu vai ter que fazer a prova nos dias 3 e 4 de dezembro, junto com os inscritos das escolas ocupadas por manifestantes. O INEP minimizou o erro. Essa é uma questão, gente, pequena diante de todo o processo. Uns ficaram em casa, outros fizeram, vão fazer amanhã. O trabalho nosso vai ser tabular isso pela lista de presença e pela ata de salas. O número de abstenções será divulgado neste domingo, assim como ocorrências de alunos retirados de sala de aula por desobedecer às regras do edital. O governo diz que esses casos foram pontuais e que, diante do desafio de fazer o Enem em meio às ocupações, o resultado foi positivo.